Estimados irmãos, atendendo alguns pedidos, estou iniciando aqui uma análise bem resumida dos 12 deveres bíblicos atuais do cristão. O primeiro dever vem a grande questão, né? Em quem devemos crer? Devemos crer em Deus, Pai, o idealizador e arquiteto de todas as coisas, o Deus eterno, soberano, sem princípio nem fim. Então, nesse Deus que nós acreditamos, e os céus, disse Davi, manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem suas vozes, não é? É só você contemplar o céu numa noite sem lua, não é? Ou você vai ver a lua também, mas você vai ver no firmamento um monte de pontinhos luminosos. São planetas, são satélites que estão no firmamento, obras de Deus. E se você for lá na praia, você vai ver o imenso mar, obras de Deus. E tudo isso, o sol, a chuva, o frio, o calor, o inverno, o verão, são obras de Deus que Deus fez para a gente contemplar, não é? É natureza fantástica. Então nós cremos nesse Deus e cremos também no seu Filho Jesus, no único e suficiente, imaculado Salvador pessoal. Deus também é Salvador, não é? Mas Jesus comprou nós lá na cruz, entregou a sua vida para nos salvar, e nós cremos nesse Filho de Deus, que também é Deus, não é? E lá São João capítulo 1, João Evangelista, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É nesse Deus que nós acreditamos, no Pai e no Filho. E nós temos aí gratuitamente a nossa vida eterna que Jesus comprou na cruz. Basta obedecer, né? Guardar os seus mandamentos, que esse é o dever de todo homem, disse Salomão. Não é isso? E que mais? Onde está isso? Essa história está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 14, versículo 18 a 20, São João o Evangelista, capítulo 1, versículo 1, 3, 4, está lá em Mateus 16, 16, e Romanos, capítulo 5, versículo 8, capítulo 9, versículo 5, Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9, 1 São João 2, 14 e 4, 14, Lucas 24, 34, 36, 44, Atos 5, 31, 1 São João, capítulo 5, versículo 20, Judas, versículo 4, não é? E também Isaías falou muito de Jesus, Isaías personificou Jesus, são vários textos que ele coloca desde lá que a Virgem conceberia e daria-lhes um filho, falando de Jesus que ia nascer de uma virgem, não é? E deu até a receita, manteiga e mel ele comerá, até saber discernir o bem do mal. O profeta Isaías também falou que Jesus estaria entre os malfeitores, seria colocado na sepultura do rico, não é? Então são profecias importantes, histórias importantes, falando de Deus, falando do Filho de Deus, do nosso eterno Salvador. Então esse é o primeiro dever. O primeiro dever é amar a Deus. E lá nos 10 mandamentos,
O primeiro mandamento é o que ele está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não é? Temos que ter muito cuidado para não se envolver com os deuses dessa terra. Existem muitos deuses aqui nessa terra que não são deuses mesmos, não é? São da imaginação dos homens. E o profeta Davi, ele profetiza a respeito de Jesus e é confirmado lá por Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, e Salmos 45, 7, não é? Como Deus, Filho, nas seguintes palavras: por isso Deus, o Filho, o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros, os anjos, né? Hebreus capítulo 1, versículo 9 e Salmos 110, versículo 1 e 2 confirmam também essa posição do Filho de Deus. Então Jesus é da essência do Pai, né? Não vai fazer o DNA, né? Mas se fosse fazer o DNA, se existisse esse exame, descobriríamos que Jesus é da essência do Pai, não é criado, ele é gerado, não é? Gerado quer dizer da essência do Pai. Até o próximo dever, em nome de Jesus.